paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Carlinhos e já vou pedir para você estar deixando aí o seu like, o seu dislike, você faça a inscrição e ative o sininho, né? Falar sininho porque ontem eu falei sinotivinho, mas beleza, já foi. E né, a gente vai estar falando a respeito dos comentários que Bolsonaro fez ontem. A mídia pegou esse comentário e eu vou estar lendo aí o provérbio que diz: enquanto há lenha há fogo, e enquanto a palavra não se cessam a discórdia. Então a gente vai trabalhar em cima dessa palavra. Vamos para a vinheta. Valeu! Havia necessidade de ser problema aí na hora. Amanhã eu vou conversar com vários empresários, conheci vocês, vai estar na agenda. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. Entendeu? A gente ultrapassou o número de mortes da China. E daí? Não vai. Lamento, porque faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu sou o ministro que apresenta. O ministro que apresenta. Ele pegou o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há 2 semanas. A princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. É uma realidade. Mortes, ninguém nunca negou que havia mortes. Agora a segunda onda, tá, que vem fruto do desemprego. A gente não sabe ainda, mas já está na casa de milhões de empregos formais. Estamos trabalhando como trabalhamos hoje, como fizemos a questão dos R$600, e custou para o povo aqui que paga imposto. Bem, pois é, de fato, realmente ele falou, né? Usou essas palavras que não caiu bem aí na mídia. Só que o que a mídia faz é fazer o quê? É jogar isso como se ele estivesse falando isso para as famílias das vítimas. E não é isso. Né? A resposta ele deu para quem? Ele deu para jornalista. Por que ele deu para jornalista essa resposta? Porque já tem várias entrevistas que ele responde a seguinte questão: olha, vai ter o número de infectados, vai subir o número de mortos. Então, assim, a grande maioria das pessoas já estão, de certa forma, informadas que isso vai acontecer, de que essa escalada de mortos, ela tende a subir, né? Mas vamos pensar em algumas questões aí. Eu tenho aqui uns pontos aqui para a gente trazer em consideração. Primeiro eu quero falar a respeito do número de mortos da China, né, que estava em 4.900, não recordo o número total. Esses mortos da China, quem garante que realmente só são esses números? Quem garante que não é mais? Por que nós vamos confiar num país que mentiu o tempo todo, que mentiu a respeito do vírus, se era ou não era, que mentiu a respeito do que não era uma pandemia, né? Então, assim, que motivos nós temos para confiar de que os números estão corretos, que não é mais do que o que eles informaram? Não temos nenhum motivo para isso. Com relação a esses números que estão sendo apresentados para nós, que motivo nós temos para acreditar que realmente é 5.017? Quem acredita? Mas por que você está perguntando, né, se é ou não é 5.017? Porque todos nós lembramos agora que no início
foram mostrados um monte de pessoas que foram diagnosticadas com Covid, que foi laudado com Covid, que não tinham problema. Mas foi assinado um decreto, pelo menos no governo do estado de São Paulo, de que todas as pessoas que morressem a partir de 20 de março eram para ser laudadas com Covid. Então, quantas pessoas realmente morreram de Covid ou não? Quem sabe dizer? Não sabemos dizer, né? E assim como foi em São Paulo, foi em outros estados. Então, esses números, eles não estão embora sejam dados oficiais, mas eles não são 100% confiáveis. Por quê? Porque os números que estão no Ministério da Saúde, eles são passados pelas secretarias da saúde de cada estado. Cada estado, né, fizeram o levantamento desses números, mas de que forma que foram feitos esses levantamentos? Será que realmente todas as pessoas que estão lá diagnosticadas com Covid, que foi laudado com Covid, realmente morreu de Covid? Eu não sei. E quem é que sabe? Nem os médicos vão saber. Ninguém vai saber se esse número está certo ou não. A única forma que teria para saber era se exumasse todos os cadáveres e fizesse o teste para saber se foi realmente, né, através do vírus que morreu ou não. É a única forma de saber, não tem outra forma de saber. Então, lamentavelmente, essa é uma grande verdade. Agora, com relação à fala do presidente, foi uma fala, né, mal colocada, atravessada, mas ele não disse isso com relação às famílias, tanto é que a primeira fala dele é: e daí? Lamento, né, você olha, eu lamento pelas pessoas que morreram, mas isso é uma consequência, isso vai acontecer, pode ser que pare aqui, mas pode ser que ela avance mais. Então, assim, não tem como você dizer que esse número vai subir a mais ou vai parar onde ele está. Né? Nós queríamos que não chegasse nem a isso. Queríamos que esse número não ultrapassasse nem 1000 pessoas. Mas, infelizmente, chegou-se nesse número que eles estão apresentando aí, que é um número que eu, né, particularmente, não acredito. E aí, em cima disso, eu queria que a gente começasse a analisar por quê? Por que eu não acredito? Porque até o dia 20 de março, né, no início da pandemia, nós tínhamos aproximadamente 1.700 pessoas infectadas com o vírus, tinham morrido 95 pessoas até então. Após essa data, quando começou o isolamento, né, veio a decorrência dos números, dos levantamentos, e esses números eles continuaram crescendo. Esses números crescendo para nós mostra também outra questão, de que o isolamento não foi eficaz, de que o isolamento não impediu que os números alcançassem o seu pico. Não foi, né, eficaz em nenhum momento, né? E pode ser que ele até tenha piorado. Por que eu falo que ele pode ter sido até piorado? Ele pode ter sido um agravante, ele pode ter sido uma forma de que através do isolamento as pessoas ficassem muito mais propícias à doença do que se não tivesse feito esse isolamento da forma que foi feito. Vamos parar para pensar. Quando você está levando a sua vida normal, você, né, tem suas atividades diárias, você tem a sua exposição ao ar, ao sol, tudo isso contribui para quê? Contribui para o seu organismo desenvolver anticorpos. Tudo isso vai contribuir para que o seu organismo ele funcione de uma forma para defender o seu corpo dos ataques das bactérias, dos vírus. Isso faz parte do ser humano. O que houve?
nós tivemos uma enxovada de notícias que trouxeram pavor à população, que trouxeram terror à população, que contribui para a queda da imunidade, porque as pessoas começaram a ficar tensas, as pessoas passaram a ficar preocupadas com isso, e isso contribui para a queda da imunidade. Segundo fator é que as pessoas ficaram trancadas dentro das suas casas, ficaram isoladas dentro de suas casas, sem poder fazer uma atividade, fazer um exercício físico. Eu, por exemplo, estou dentro do apartamento aqui, nós temos a área de lazer, temos a piscina, temos a área de fitness, mas está tudo fechado, ninguém pode usar, para que não haja aglomeração de pessoas, para que não haja o risco da infecção. Então as pessoas não podem sair para fora, confinada dentro dos seus apartamentos. Eu teve dias de ficar 5 dias fechado aqui dentro. Foi quando eu falei assim, não tem como eu ficar tanto tempo fechado aqui, eu vou sair para fora. Então eu comecei a sair, inclusive até falando com a minha esposa, não, vamos sair, vamos tomar sol, nós precisamos tomar sol, é importante tomar um banho de sol para que a gente possa ter vitamina D no nosso organismo para ajudar na produção dos nossos anticorpos. Então tudo isso é importante. E com a ideia do confinamento foi impossível. No meu condomínio ainda tem uma área aberta aqui que dá pra gente caminhar, que dá pra gente andar. Eles reduziram a quantidade de bancos que tem no passeio bem na saída aqui, para não ter aglomeração, né? Então não dá pra você ficar tomando banho de sol, mas eu falei, não, vamos sair aí, vamos caminhar para tomar um pouco de sol aí, tomar um ar fresco, pra gente poder, de certa forma aí, fazer com que o nosso organismo ele saia dessa rotina de confinamento. Dentro dessa condição, essas pessoas que não tiveram a condição de ter essa rotina, de quebrar essa rotina, de estar todo o tempo fechada dentro das suas casas ou dentro dos seus apartamentos, essas pessoas com certeza elas diminuíram o seu nível de imunidade, fazendo com que elas estejam mais propícias ao vírus. Então aí a pessoa saiu para ir no mercado, saiu para fazer alguma coisa emergencial. Se ela for infectada, com certeza ela pode desenvolver a doença, desenvolver de uma forma mais grave. Por quê? Porque o corpo não está preparado para combater a doença, para combater o vírus. Então tudo isso acaba prejudicando muito mais do que trazendo benefício. É só uma ideia para a gente ter. Com relação aos números, esses números eles tiveram um acréscimo, né, exponencial aí, né, na ordem de mais de 300%, 400% em questões de dias. Então vamos parar para pensar. Semana passada, eu não recordo a data corretamente, né, mas eu vou estar postando alguns dados no vídeo aqui para vocês acompanharem, né, as datas que eu consegui levantar com a quantidade de óbitos nessas datas, para vocês terem uma noção de ideia. Muitas vezes você passa para pensar que, por exemplo, assim, a semana passada, quando no início que o ministro Teik assumiu o ministério, começou a cair o número de mortos, chegando até ter um número de 20 pessoas por dia. E de repente, de uma semana para outra, você tem uma total mudança nesses números, mas uma mudança assim exagerada. Faz sentido? Eu não estou falando que não é, eu não estou afirmando nada, eu só estou querendo que nós entremos aí numa forma de raciocinar. Vamos raciocinar, né, o que realmente está acontecendo. Agora, voltando para a infeliz fala do senhor Jair Messias Bolsonaro, senhor presidente. Cara, eu quero fazer uma pergunta para vocês, respondam com a maior sinceridade. Quem nunca aqui deu uma resposta atravessada para um amigo, para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um parente? Quem nunca deu essa resposta atravessada? Jesus fala que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, se você nunca deu uma resposta atravessada para ninguém, pode atirar pedra nesse cara. Realmente, você é digno de atirar a primeira pedra. Portanto, eu quero saber os demais.
demais que já deram respostas atravessadas, porque a resposta atravessada que ele deu não foi para as vítimas, nem para os familiares das vítimas, ele deu para a repórter que está questionando ele sobre um assunto que não cabe a ele, porque como ele falou, isso é com o ministro Teik, o ministro da Saúde, é ele que responde por isso, não é o presidente. É para isso que tem o ministro de Saúde, é o ministro de Saúde que assume, né, a questão de números, estatísticas e da informação. Então a resposta dele atravessada foi para a repórter. Então vamos parar, né, de querer causar, vamos tirar a lenha do fogo, vamos diminuir os falatórios. Eu quero também que alguns aí possam entender algo que eu vi, que hoje veio uma enxovalhada de postagens no YouTube, né, nas redes sociais, de vários youtubers que defendiam o Bolsonaro, que fizeram parte da campanha do Bolsonaro e que durante o período de campanha, que já conheciam esse cara, que sabia que esse cara ele tinha as respostas atravessadas, ele sempre teve resposta atravessada. Isso não é de hoje, né? Não, esse cara, não, sempre ele teve, né? Desde o período de deputado federal, ele sempre teve essa postura. Isso, cara, tem coisas que você não vai mudar numa pessoa, e eu acredito que isso daí não vai mudar tão cedo, né? Embora ele já foi muito limado aí, mas talvez ainda não tão cedo ele vai perder isso, porque isso está intrínseco nele. Tá bom. Agora todo mundo já conhecia o cara, sabia que ele era desse jeito. A imprensa batia, quando a imprensa batia nesse cara, todo mundo, né, vinha aquela conversa, pegaram a fala isolada dele, esse é o jeito que ele tem para falar, não, mas ele não está errado, é a forma de expressão dele que às vezes, né, ultrapassa os limites, mas é para isso que nós estamos escolhendo ele, é porque ele é desse jeito que nós estamos escolhendo ele. Então essas falas, elas serviram para eleger. Agora ele está aí. Agora que ele está aí, aí tem um monte de gente pulando fora do barco. E aquilo que a mídia fazia, que a mídia oficial fazia, que era pegar as frases dele fora de contexto e meter o pau nele, eu tô vendo um monte de cara fazer isso. Um monte de cara que eu era seguidor, que eu falava, pô, esse cara é da hora, tal, fazendo as mesmas coisas. E olha que interessante, naquela época eles falavam o quê? Que a atitude da mídia fazia parte do quê? De um pensamento esquerdista, de um pensamento de quê? De destruir a figura do cara, de atacar, né, o cara para destruir a imagem dele. Então eles já conheciam essa tática, eles sabiam que a mídia esquerdista usava essa tática, e agora eles fazem a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa. E agora a pergunta é, né, a direita mudou? A direita agora está esquerdizada, né? Então é por aí que eu quero que todo mundo passe a pensar, né, se realmente é isso mesmo, e aí a gente tirar as nossas conclusões, beleza? Então vamos tirar a lenha para que acabe o fogo e vamos parar com os falatórios para que se cesse as contendas, beleza? Paz a todos, fique com Deus, Deus abençoe.